Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se você gosta, compartilhe, deixe aquele like maroto, assine o nosso sininho e vamos lá. Esse é o nosso sistema KickMap, que basicamente é uma análise de dados para os jogos da Mega Sena. Então, espero que vocês observem bastante, porque ele pega os 10 últimos jogos para fazer a análise, tá? A importação desses jogos pode ser em Excel, então ele vai importar em Excel e vai fazer a análise e vai sugerir alguns jogos para a gente. Lembrando que a gente não compromete e nem promete resultado, porque como a Mega Sena é um jogo aleatório, a gente não pode dar resultado, mas sim fazer bons jogos. O objetivo é fazer bons jogos. Se nós vamos ganhar ou não, aí já é outro esquema. Mas o objetivo aqui é fazer bons jogos, ok? Então observe bastante que ele faz a análise dos 10 últimos jogos, faz análise Fibonacci de vários tipos de análise e aí dá uma sugestão de jogos no final. Então você pode utilizar essas análises ou incrementar a análise e aí a gente pode fazer bons jogos, ok? O objetivo é sempre fazer bons jogos, porque a sorte também pode estar do nosso lado, ok? Então já baixou aí o Excel e está fazendo a análise agora. Ó, observei a análise, né? Bastante padronizada, vários números distribuídos. Então ele faz toda a análise dos jogos, dos números, quais os números que mais saem, quais os números que menos saem, né? E faz podemos observar aí como está a distribuição de cada número, como eles estão saindo, né, nos últimos 10 jogos, né? Lembrando que a gente portou os últimos 10 jogos do Excel, tem vários sites aí que podem auxiliar nesse serviço, né? Ou seja, os jogos em Excel, e a gente importa ele no sistema. Então, observa aí que a distribuição está bem igualzinha, né? Os números estão bem próximos aí, são 7 números, né? Cada espaço aí, então são bastante números iguais, assim, né? Bem distribuídos, você pode dizer assim, os sorteios. E aí a gente vem aí para os números que mais saíram e os números que não saíram, né? Ou seja, a gente pode pegar esses números e transformar em jogos. Você pode pegar esses números só que mais saíram e jogar todos eles, ou que não saíram e jogar todos eles. E fica um critério só. Mas aí é um critério que vai de sua parte, né? Ou seja, a gente aqui está pegando dados e informações para fazer bons jogos, né? E com isso fazer uma boa jogada, um bom sorteio. Observe também a distribuição dele na cartela. Olha só como é distribuída a cartela. E na cartela como estão distribuídos, né? Então tem o número 3 aí que está saindo bastante, na coluna 3. A coluna 4 está saindo pouco, a coluna 6 também está saindo muito pouco, né? Então observe também que está saindo muita borda superior, a inferior está saindo menor. A borda lateral esquerda está saindo menos que a lateral direita, então a gente pode observar bastante. O meio, bem meião, está saindo pouco, ou seja, está pegando um meio que bordeado, assim, meio centro, a gente está saindo bastante, né? Então por isso que essa igualdade nas informações, né? Vamos observar os quadrantes, né? Quantidade de números que estão saindo, 18 números para o quadrante 1, 16 no quadrante 2, 15 no quadrante 3, então tá bem distribuído os jogos. Isso dá para fazer análise, né? Na hora de montar uma cartela, de montar um jogo, a gente pode estar fazendo aí uma análise bem bacana, né? E
fazendo uma cartela. Aí vemos aí a frequência Fibonacci e os somatórios dos jogos. Então, os somatórios a gente pode ver a quantidade de somas se a gente pegar número a número, e a gente tem uma média aí, quantos números saíram, né? Ou seja, a média de soma todo, qual é a média que eu tenho, né? A média que eu tenho de jogos e também qual é o menor jogo e qual é o maior jogo, em que caso ele fica, né? A gente pode ter uma tendência aí de 100 a 180 somatório de jogos. Então já é um direcionamento, né? Você não está ultrapassando 200, né? E também não está baixando muito a de 100. Então temos um direcionamento aí que a gente pode fazer jogos somando, né? Fazendo essa estatística aí. Observe aí, ó, a média, a cada que fica, né? E a distribuição dos jogos, ou seja, ele fica com 2 pares e 4 ímpares, né? Então, atualmente está assim distribuído. Então, interessante para a gente poder fazer jogos nessa cara. É garantia de resultado? Não, não é garantia, mas podemos fazer bons jogos com isso, né? E aí, se está nessa tendência, a gente pode seguir a tendência. Vai que dá sorte e a gente consegue ganhar. E aí temos aí também a questão do somatório, né? Da distância entre os números, né? E aí vamos para a análise, né? A sequência de resultado, onde faz um apanhado de jogos, e aí esses jogos a gente vai pode seguir eles ou não. Essas são sugestões, então ele sugere alguns jogos de algumas formas, né? Algumas estratégias, e aí a gente vai seguindo estratégia até, se for o caso, segue, se não, a gente não segue esse jogo. Mas isso aí fica a critério de cada um. Observa aí, jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, jogo 5, né? Ou seja, são vários jogos que eles sugerem. Não é nenhum desses jogos aí vai dar certeza que vai sair, mas são sugestões baseadas em algumas estratégias que ele mesmo monta. E aí agora temos uma sequência de 15 números em que o sistema traz para a gente para fazer uma análise, né, de quais são os números
podemos jogar, né, fazer uma distribuição sobre esses números aí. E claro que a gente acertando esses números, né, a gente pode estar fazendo uma quadra aqui, né? E por último as duas abas, né, que são uma forma de a gente estar acompanhando e salvando aí os nossos jogos para a gente estar acompanhando aí joga jogo. Ou seja, temos Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Assine o sininho e compartilhe.